Então, você está aqui novamente no canal ou você veio de algum vídeo extra querendo saber qual o modelo exato para você comprar sua impressora? Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais dicas que a gente ao longo do tempo mapeou, viu aí, que são importantes, são essenciais para você comprar seu novo equipamento. Isso vai te ajudar em N coisas, não só para saber exatamente o equipamento que você precisa para o seu serviço, para a sua escola, para o seu ofício ou para a sua casa, ou até para você mesmo pessoalmente, fazer seus boletos aí, como também vai te economizar um dinheirinho, porque você sabendo o equipamento certo, você não vai errar e vai comprar, não vai gastar demais e nem de menos, vai comprar exatamente o que precisa. Então, de antemão, antes disso tudo, de você ver essas dicas, ajuda aí o canal a crescer, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like daquele maroto pra gente aí, ok? E também quero dizer uma outra coisa que sempre falo aqui, porque a gente precisa, que é o blog, né, gente? Vai lá no blog, olha, tem outras matérias lá, matérias especiais de outros vídeos aqui. Talvez você vai ver lá, vai ler elas de uma forma melhor. Tem tutoriais para você seguir. Dá um pulo no blog, não deixe de ver o nosso blog como clube lá, beleza? Bora pro vídeo então. Então, gente, aqui agora a primeira pergunta, né, que eu vou responder é o seguinte: para que tipo de serviço você precisa desse equipamento e qual orçamento que você tem? Por que eu estou dizendo isso? Primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: para que você vai usar ela? Né? Você vai usar para casa, você vai usar para o escritório, você quer usá-la para sublimação, a impressora, você quer usar para fazer personalizados, ou você é um estudante, né? Vai usar ela para a escola, para imprimir só seus trabalhos. Ou você é aquele cara que quer imprimir boleto de vez em quando, ou até, por exemplo, não só boleto, como alguns documentos, fazer cópias, algumas coisinhas esporádicas. Se você tiver isso em mente, fica muito mais fácil. E também entender que às vezes você... Por que eu falo? Porra, eu tenho R$1.000. Às vezes o cara não tem em mente o que ele pode gastar. Eu tenho R$1.000 para gastar. Mas quem sabe, às vezes, se você quer imprimir, por exemplo, só de vez em quando, uma impressora, por exemplo, que custa 400 ou 500 já te atende. Depois que você responder, eu te der essas dicas aqui, quando chegar na última, né? Eu estou na primeira. Você vai falar assim, então não precisava de comprar aquela impressora, gastar os 1.000, eu posso gastar 600 que resolve o meu problema, por que eu vou gastar 1.000? Então, quando você tiver todas elas respondidas, você vai ver isso. Por isso que eu pergunto, a primeira coisa, orçamento, entendeu? E para que serve, para que você quer, qual é o intuito? E a partir disso a gente vai começar então a trabalhar. Então essa é a primeira dica. Olhe primeiro quanto você tem, tá bom? E para que você quer, qual o ofício? Agora, a segunda, você tem que olhar o seguinte: qual que é o segundo? O segundo seria o seguinte: qual o volume? O volume de páginas impressas que você precisa, que você vai usar. O que é isso? Fábio, eu vou imprimir por dia, sei lá, uma folha. Vou imprimir por dia 500 folhas. Né? Vou imprimir por dia 100 folhas, 50. Isso vai influenciar não só no preço, como também em vários outros fatores. Então, a segunda dica é o seguinte: você tem que saber exatamente assim, pega uma média mensal e fala assim, eu vou gastar, cara, o que eu faço no meu dia a dia? O que eu imprimo mais? Se você é uma professora, vou dar um exemplo básico, e se você imprime todas as provas dos seus alunos, você não consegue imprimir na escola, porque sua escola aí às vezes tem dificuldade, né? Muito professor, por exemplo, coitado, tem que imprimir, eu sei disso, que eu conheço alguns, né? Vários na verdade, que tem que usar a impressora para imprimir as provas, porque a escola não está tendo lá, às vezes não tem equipamento, não tem, às vezes, meios, né? Está tendo problema de verba para poder colocar e imprimir até as provas dos alunos. Eu entendo isso. Então, o que vai acontecer? Você tem que pensar assim, vou comprar uma impressora qualquer, não dá. Às vezes vai ter que comprar uma impressora um pouquinho mais robusta, que tem um volume mensal maior. A mesma coisa uma impressora para escritório. Ou um cara que quer comprar uma impressora, por exemplo, para sublimação e precisa de uma impressora que imprime, por exemplo, 200 páginas por dia. Ou 500, não vai ser a mesma de imprimir umas 50, né? Eu faço aqui não sei quantas camisas aqui sublimática por dia, eu tenho encomenda aqui por semana, por exemplo, de 10.000.
Nossa, por semana, se for 10 mil impressões, você tem que ter impressora que imprime no mínimo 500 a 600 por dia para você de cópia. Então você tem que ter isso em mente. Se a impressora não tem um volume desse, não consegue te atender, não vai resolver o problema, não é mesmo? Então essa é a segunda dica. Agora a terceira, você vai precisar de Wi-Fi, você vai precisar de rede, você vai precisar, por exemplo, de ter um outro tipo de conexão além do USB, né? Além do Wi-Fi, além da rede, do USB, por exemplo, NFC, alguma coisa assim. Tem impressoras hoje que já tem conexões além disso. Então, por que eu te falo isso? Por exemplo, se você tem um volume de pessoas acessando muito essa impressora, mesmo que seja dentro de casa. Ah, não, Fábio, aqui em casa estou trabalhando todo mundo em home office. E aí, eu quero usar tudo em Wi-Fi. Opa, peraí, meu amigo. Não é bem assim, né? Será que o seu roteador é um roteador gigabit no caso, né? E ele vai atender, vai conseguir gerenciar isso? Sua impressora que você vai comprar, ela tem um Wi-Fi dela, tem um padrão N, por exemplo, para atender velocidade de dados, transferência alta? Porque se não for, cara, não vai te atender. O Wi-Fi vai dar gargalo, a impressora vai ficar mais lenta para imprimir, você vai achar que a impressora não é impressora, é o Wi-Fi, tá? Então, quando tem um volume, tem uma quantidade de pessoas maior para atender e você colocar a impressora numa rede Wi-Fi, por exemplo, às vezes é melhor você colocar ela cabeada, colocar no roteador seu via cabo, né? O roteador, hoje existem roteadores melhores aí que trabalham até como servidor de impressão e você pode botar aí até 10 pessoas pendurado, beleza, ela vai trabalhar legal. Mas pelo Wi-Fi, entenda o seguinte, se for para você trabalhar para mandar uma pessoa, duas, ou esporadicamente, um cara manda uma imagem, o outro manda outra coisa, beleza. Mas se for um volume grande, o cara mandou, mandei 100 páginas para a impressora. O outro mandou mais não sei, 2. Até ela acabar, e ela vai começar, o gargalo vai começar a dar problema, a coisa vai começar a dificultar. Então entenda isso, você tem que ter em mente isso aí, beleza? Agora o quarto item. Né? Qual que é o quarto item? Você tem que saber o seguinte, meu amigo, que é coisa bem simples, mas muita gente, eu já vi gente pegar e comprar o equipamento pela internet ou alguma coisa e não olhar, que é a tensão da sua rede. Né? Você tem que olhar a tensão aí para você evitar uma série de fatores. Vamos supor que você está numa cidade que é 220, mas o equipamento que você quer comprar, que você escolheu, você olhou ou está olhando, é 110. E não tem versão em 220. Você pode, né, comprar ele, até comprar um transformador. Tem até um vídeo que eu indico aí, que eu falo sobre isso, que eu mostro um equipamento que você pode usar para poder sanar esse problema. Porém, melhor é você comprar o equipamento sem precisar disso, né? Porque senão você vai ter um custo mais alto, que você vai ter que comprar além. Que eu sei que tem regiões do país que às vezes, aqui só trabalha 220, eu não tenho nenhum 110 uma tomada. Né? Ou você vai gastar com eletricista para fazer uma tomada só 110, ou você vai ter que comprar um equipamento que é o que eu mostro no vídeo aí. Beleza, então esse você tem que olhar. Tá? Olhe antes, porque tem muita gente que compra e acaba não olhando e vê depois. Chega a impressora, a pessoa não consegue usar ou até queima, né? Pega uma 110 e coloca na 220. Ok? Agora é o seguinte, o quinto item, qual a tecnologia de impressão, tá? Que você vai escolher, né? Que você, vai escolher. Por quê, Fábio? Tecnologia. Tecnologia já de tinta. Você quer uma impressora já de tinta? Você quer uma impressora laser? Ou você quer uma impressora, por exemplo, térmica? Você vai precisar de uma térmica. Por que eu falo que você tem que ver isso aí? Pelo seguinte, vamos dizer que você vai usar com frequência a impressora. Beleza, você pode pegar uma já de tinta, você pode pegar uma laser. Mas vamos supor que você é um cara que viaja, fica 15 dias, 20 dias fora, 2 meses. Se você pegar uma impressora já de tinta, tanque de tinta, ou impressora de cartucho, que é também já de tinta, pode dar problema. Quando você voltar, ela pode estar com entupimento, pode dar algumas coisinhas. Você pode fazer a manutenção hoje, tem muitas tintas boas, inclusive as originais, porém, a gente sabe que dá aquele probleminha ali de começar a falhar. Já uma laser, você não vai ter esse problema, cara. Não tem esse problema. Então, o que acontece? Você consegue evitar isso. Então você tem que pensar, eu viajo muito, eu saio, eu vou deixar ela parada há muito tempo, beleza? Aí a térmica é o seguinte, por que eu falo isso? Às vezes você vai querer fazer aqueles
negocinhos lá. Vamos supor que você tem um delivery ou você tem uma empresa onde você pode fazer nota branca, notinha. Você vai ter que pegar uma impressorinha térmica, que é mais viável, porque ela trabalha com aqueles rolinhos, né? Aquelas bobininhas. Então é melhor do que você pegar, botar uma jarra de tinta, não, vou comprar uma jarra de tinta que é melhor e vou usar a folha mesmo. Não é. É mais prático você comprar uma impressora térmica dessa pequenininha que vai te atender melhor. Beleza? Então esse item aí você tem que olhar o tipo de sistema dela, o tipo de tecnologia de impressão para você não ter problema com isso depois. E também, por exemplo, você tem que olhar se... por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com sublimação. Mesmo a tecnologia já de tinta, tem variáveis dela, né? Você tem um tipo de tecnologia que não funciona com sublimação. Então tem outro vídeo também que eu falo sobre por que a Canon, por exemplo, por que a HP você não pode utilizar com sublimação. Né? Você vai ter que comprar outro tipo de impressora, por exemplo, igual a Epson. Aí aceita você trabalhar com sublimação. Né? E nesses vídeos eu explico por quê. Então, se você fosse hoje comprar uma impressora, é para sublimação, você está olhando os itens, mas eu tenho uma Canon aqui que nesse preço está melhor, mas ela não vai servir. Aí você vai ter que pegar uma Epson. Né? Você vai ter que olhar a Epson. Então não adianta, você já pode cortar HP, pode cortar a Canon, pode cortar as outras, e vai ter que ir direto para a Epson nesse caso. Beleza? O sexto item. Qual que é o sexto item? É fácil agora, você vai ter que fazer, você tem que se perguntar, é fácil encontrar suprimentos para esse equipamento que você está olhando? Na sua cidade ou na internet, né? Eu aqui, por exemplo, sempre digo para vocês e falo em todos os vídeos que eu deixo os links aí. Nesse vídeo especial, a gente, lógico que vai deixar links aí de alguns suprimentos de vários equipamentos, vamos deixar alguns equipamentos para vocês olharem, né? Não tem todos, mas a gente vai mostrar, vai deixar alguns aí que a gente olha e vê com um custo-benefício legal. E a gente deixa também tanto suprimentos originais como suprimentos também que a gente confie, beleza? Então você pode olhar aí. Porém, você tem que olhar isso. Por quê? Vamos supor que você pega um equipamento que você tem dificuldade tanto de achar ele na internet, o suprimento dele, você olha e fala, pô, mas não acho, cara, o cartucho dessa impressora, não acho o refil de tinta, não acho o toner. Cara, como é que você vai fazer? Você vai ficar com um problema. Se você não acha na internet, não acha na sua cidade, como é que você vai comprar esse equipamento? Ou se você tem dificuldade, é muito difícil, escasso, né? Com certeza o custo vai ser alto disso aí, tá bom? Então, olha primeiro também, olhou a impressora, viu o modelo? Vou ver agora se eu acho, vou ver qual que é o cartucho dela, qual que é o refil de tinta. Espera aí, vou olhar aqui, quanto que ele custa, aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar se tem na internet. Tem? Beleza. Aí, tem aqui na minha cidade? Opa, melhor ainda. Então é fácil de eu conseguir. Então aí, beleza, mais um item que você pode ficar, opa, gostei desse equipamento aqui, tá bom? Qual é o custo por página? Você olhou o preço do suprimento, que é a sexta dica que eu te dei. A sétima agora é você calcular o custo por página. Por que isso? Beleza, você encontrou, tem na sua cidade, tem na internet. Aí quando você pega lá, por exemplo, vamos supor que você escolheu uma impressora, vou fazer um negócio bem simples. Você escolheu uma impressora de cartucho. E o cartuchinho dela custa R$60. Beleza? Chegando na sua casa lá, R$60. Não vou nem incluir mais nada, só o cartucho. Comprou, colocou, sem escolher uma impressora menor, mais baratinho, cartucho R$60. Só que você olha na caixa do cartucho, está escrito assim, quantas impressões em média dá esse cartucho, suporta a quantidade de tinta que tem nele? 100 impressões. Opa! Faz um cálculo aí, você já vai fazer um cálculo rápido, você vai ver que vai dar somente 60. Desculpa. Você vai fazer 100 impressões, vai dar 60 centavos. Então vai ter um custo de 60 centavos para você imprimir. Aí você vai perguntar, vale a pena? Não vale? Você tem que ver se isso aí vai estar dentro do seu orçamento. Se você, por exemplo, quer uma impressora para imprimir esporádico e você imprime boletos, né? E você teria que ir numa lojinha ali para imprimir, o cara te cobra 5 conto para imprimir aquele boleto. Opa! Aí já compensa você pagar esses 60 centavos aí, comprar o cartuchinho, ter impressora em casa. Olha a economia que você vai ter, né? Você vai pagar muito mais barato. Porque a impressora está dentro da sua casa. Eu não estou incluindo a folha aqui, tá, gente? Às vezes fica um pouquinho mais caro, mas tipo assim, estou dizendo a média, estou fazendo hipótese. Você tem que calcular. É igual o toner. O toner da minha impressora que eu comprei, ele custa R$80, custa 100, mas ele imprime 1.500 páginas.
Mas você vai pegar lá essa quantidade, né, o valor dele, dividir pela quantidade de páginas. Você vai ter o custo, tá certo? Para a impressão dele. Aí você vai entender que esse custo é para texto, é para coisa pequena. Pode ser que ele aumente se você fizer sua imagem, mas está dentro de um padrão ali, que você pode pensar assim, peraí, vai valer a pena para mim? É isso que eu quero? Está dentro do meu objetivo ali? Tá bom? Então essa é a 7ª dica. A 8ª dica, tem assistência na sua cidade? Tem técnico disponível que mexe nesse equipamento? Você já procurou saber? Né? Porque imagina você comprar um equipamento, de repente saiu da garantia, um equipamento às vezes mais caro, mesmo que seja mais baratinho, às vezes você vai olhar e fala assim, nossa, esse equipamento tem assistência ou não tem? Ah, não tem. Comprei agora, não tem assistência aqui, eu tenho que mandar para a cidade vizinha. Aí já aumenta o custo de deslocamento, de ida, de volta. Ou você enviar. Você vai gastar para enviar e vai gastar para, né, trazer de volta também, porque você vai ter que pagar o frete daquilo tudo ali. Então fica mais difícil. Então um equipamento desse, talvez não compense para você comprar, mesmo que ele seja excelente, mesmo que está dentro desse... Você fez todas essas perguntas que eu te passei, atendeu, porra, escolhi o equipamento que eu vi aqui, dá certinho, Fábio. Beleza. Mas não tem assistência na minha cidade, não tem nada. Quer dizer, se der uma merda, um problema, eu tô a pé. Tô lascado, não tem como atender. Então, esse item você tem que olhar. Você não pode deixar de olhar esse item, você concorda? Então, olha esse item aí, porque é um dos principais também. Beleza? Agora, o 9º item é o custo de manutenção. Como é que eu vou olhar o custo de manutenção do equipamento? Eu coloquei esse item, esse 9º, é porque é o seguinte, tem gente que vai comprar impressora, vai ter impressora lá, vai ter assistência na cidade, vai ter isso tudo que eu citei para cima aí. Tudo que eu citei. Porém, chega no final lá, você tem um custo altíssimo de manutenção. O que é isso? Você compra uma impressora, aonde você tem, por exemplo, vamos supor que ela é um cabeçote igual esse da Apple, fixo, ou da Brother. A impressora custa R$ 1.500, o cabeçote dela fica mais ou menos, só para comprar ele, mais a mão de obra para instalar, 600. Opa, compensa para mim? É viável? Se eu precisar trocar hoje, eu trocaria? Ah, não, prefiro que não. Então tem uma outra aqui, ó, que é da, vamos supor que é o cabeçote removível. Fica quanto? Ah, fica assim, mas eu mesmo troco. Fica quanto? Vai ficar melhor para mim? Eu prefiro esse cabeçote? Então você vai ter que ver isso. Isso é uma questão de você olhar o custo. Por quê? Porque se for equipamento, quanto maior o equipamento, mais caro, isso influencia demais. Tem equipamentos, por exemplo, tem gente que já me pediu para fazer uma troca, por exemplo, no cabeçote da impressorinha, porque estava acostumado, gostou da impressora, imprimiu lá. Só que a impressora, gente, todo cabeçote, ou toner, por exemplo, ou até mesmo, vamos dizer, a fusora de uma laser, ela tem um limite. Então você tem que ver. A laser, por exemplo, né, eu estou falando de cabeçote aqui já dizendo, mas tem laser. A laser, a fusora dela, você compra a impressora custa, uma laser preto e branco, custa R$ 1.000, R$ 1.500, ou até menos um pouquinho, ou mais. Ah, mas a fusora dela para comprar é R$ 1.500 também. Aí você olha e fala assim, ó, já sei que se der problema na fusora, eu posso entregar a impressora e jogar no lixo. Entendeu? Ah, mas eu tenho esse equipamento e a fusora, no mercado paralelo, a fusora é boa, funciona, você olha em fora e tal. Compensa? Então você olhou a fusora, você pode olhar se for laser. Eu estou falando coisa principal. Se for, por exemplo, a impressora térmica também, o cabeçote, olha o cabeçote, dá para trocar essas impressorinhas? Quanto que custa uma cabecinha térmica dela para trocar? Olha isso. Por quê? Vai te economizar lá na frente. Tem muitos equipamentos que são igual aqueles carros. Você compra, tem assistência, as peças não são tão caras e também compensa você fazer a troca. Porque tem equipamento que é caro e as peças é cara. Mas o que te dá de retorno é uma coisa estrondosa. Né? Conheço equipamentos aqui que clientes compravam, por exemplo, equipamentos mais baratos, falavam com ele, rapaz, compra um equipamento assim. E ele não olhava essa lista de coisas, não olhava nada e comprava equipamento errado. Você comprando equipamento errado, o que você vai ter? Prejuízo, certo? Ao longo do tempo, pior ainda. Quanto mais passar o tempo, mais prejuízo. Então, se você compra o certo, olha isso tudo, o que você vai ter? Economia.
praticidade, velocidade, vai otimizar, né, a sua vida, vai facilitar muito. Então, olha esses itens quando você for comprar, tá? E não deixe de verificar um por um. Vale a pena, você pode ter certeza que você vai me agradecer depois, quando você olhar isso aí, ticar um por um, falar, porra, comprei impressora baseado naquilo. Você vai me agradecer depois disso, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Gostou aí, gente? Compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço!